Olá pessoal, mais um vídeo de continuidade desse estudo da doutrina social da igreja, tá? Agora nós vamos falar dos critérios de ação. Nós já falamos do que tem que estar contido lá, né? E também são princípios, né? Da ação pastoral da igreja. Mas agora eu quero pegar com vocês os critérios e com isso eu finalizo os vídeos de hoje. Amanhã deve subir mais uns dois. E aí, segundo, a gente já vai para a live, né? Que a gente vai falar a respeito do veganó, porque eu já chamei de vegano o tempo inteiro, qualquer hora eu tô chamando ele de vegano. Mas tudo bem, vocês desconsiderem aí, porque às vezes eu tô pensando tanto no assunto que eu já nem me ligo como que eu tô falando, como que eu não tô falando. Mas fato é que é muito importante a gente saber que critérios são esses que a igreja usa para que a doutrina social seja aplicada, né, na sociedade de forma autêntica, né, com o magistério, através dos documentos, tá bom? Vamos começar mais esse então. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarda, governa e ilumina. Amém. Dá paciência para quem está escutando, né? Porque é um monte de vídeo, mas a ideia não é maratona, não. A ideia é que vocês vão tendo acesso à medida de que achem necessário, né? Eu vou postando aqui, uma hora vem um assunto. Aí vocês buscam lá, eles vão estar na playlist Documentos da Igreja e também coloquei na Teologia da Libertação, porque mal ou bem é a ideologia que mais utiliza a doutrina social da Igreja, desviando o que a gente vai ver aqui, que são os critérios. E os critérios existem por quê? Como vai dizer na pergunta e responderemos 329, que nós estamos apreciando aqui, de 1989, Dom Estevão, ele tem muito essa noção, né, desses desvios. Dom Estevão participou também da CNBB, né, auxiliou em áreas da CNBB, então ele tem alcance, né, da onde vão os desvios, aonde entra uma infiltração comunista dentro da igreja. Então ele diz justamente que esses critérios eles devem existir, por quê? Porque a doutrina social não é totalmente teórica. Ela procura orientar a ação pastoral. E com esses critérios para julgar estruturas e instituições, se fazem necessárias as ciências humanas. Que ciências são essas, né? A história, ele vai citar aqui, os economistas, né, os sociólogos. E é preciso que o juízo sobre determinados fatos ou contextos evite ideologias. Então, os enfoques parciais postos a serviço de um determinado grupo da sociedade em detrimento dos demais aconteceria. Ou seja, eu perderia, né, a ideia de que isso é para todos e teria a doutrina social da igreja, como faz a teologia da libertação, né? Eu não gosto nem desse nome, que é um nome tão bonito, teologia da libertação. Teologia da libertação para mim é Cristo, né? Então eles fazem mau uso da palavra também, mas enfim, a gente é obrigado a dizer, porque já, a doutrina já fala assim, mas enfim. Vamos dizer que eu faria um cercadinho da doutrina social da igreja para uma ideologia. Então, Dom Estevão diz que é importante, né, que haja um certo critério para o uso, para a aplicação. E vai citar esse documento que a gente está lendo aqui, no número 50, que diz: a análise sociológica nem sempre oferece uma elaboração objetiva dos dados e dos fatos, uma vez que ela pode encontrar-se sujeita a uma determinada visão ideológica ou a uma estratégia política bem precisa, como se verifica na análise marxista. O magistério não deixou de pronunciar-se oficialmente sobre o perigo que deste tipo de análise pode vir para a fé cristã e para a vida da igreja. Tem vários documentos. São João Paulo II é mestre em falar da teologia da libertação e da infiltração marxista. Tem documento aqui para o CELAM, né, que é a Conferência dos Bispos da América Latina. Tem para tudo que é lado, em tudo que é documento. O Bento XVI, na Deus Caritas Est, também fala desse perigo, entendeu? Então, realmente, eles fazem o enfoque no mesmo assunto, mas eles dizem assim, ó, cuidado para não escorregar naquele lado de lá, entendeu? Continuando aqui, vai dizer que o perigo de influxo ideológico sobre a análise social existe também para a ideologia liberal,
que inspira o sistema capitalista e que favorece o individualismo anticristão. Então, enquanto um vai para o lado do exagero coletivista, né, fazendo de um coletivo algo que tem que se opor, se contrapor a outro coletivo, o liberalismo diz que escorrega para o individualismo. Né? Então, nenhuma das duas coisas é querida, desejada pela doutrina social da igreja. Entende-se que um cristão mude seu juízo a respeito de uma situação, caso esta mude de configuração. Ou seja, o que era democracia, né, república na Revolução Francesa, hoje ganha um outro contorno, então a visão também muda, né? Não existe mais aquela pregação ateia, apesar de, óbvio, né? Continuamos em governos tanto democráticos quanto governos comunistas pregando ou esse liberalismo ou esse marxismo. Até por uma questão conspiratória, né? E aí a gente na Revolução Francesa tem uma ação forte da maçonaria. No entanto, né, esses conceitos, vamos dizer, de democracia, de república mudaram muito. A gente sabe que mudou. Então também muda a visão da doutrina, porque a doutrina vai acompanhando as mudanças no tempo. É isso que está querendo dizer aqui, tá? Isso explica que na doutrina social da igreja agem em nossos dias apreciações diferentes das de outros tempos, como eu já dei esse exemplo, né? Como a democracia, liberdade, cobrança de juros, né? E muitas vezes a doutrina contrária fica puxando para o outro lado para dizer que a doutrina social não deve acontecer, como eu já falei no vídeo de hoje mais para trás. Então, vamos pegar essas diretrizes. O primeiro é o respeito à dignidade humana, mas isso também é um princípio, mas com enfoque aqui em termos de critério de avaliação. Vamos lá. A pastoral social da igreja tem em vista nobilitar a pessoa humana, ou seja, dar à pessoa humana o caráter nobre que ela tem, né? E de que forma? Né? Nas suas dimensões, na ordem natural e sobrenatural, né? Nós somos corpo e somos espírito, né? Somos matéria, mas temos uma alma. Por conseguinte, ela defende o respeito e a promoção de todos os direitos pessoais e sociais inerentes à natureza humana. Olha, vejam que interessante, né? Por conseguinte, ou seja, também por ser natural é importante a promoção dos direitos, né, pessoais e sociais. Ou vocês acham que as condições materiais não interferem no nosso estado de espírito e na nossa alma, né? Que um problema de saúde não pode não afetar a fé de alguém, né? Que um problema material, um problema de desemprego, um problema de fome não pode afetar. Então a igreja ela cuida do ser humano na sua integralidade, como a gente já disse aqui, tá? A moralidade ou a discriminação entre o justo e o injusto, ou seja, tanto a moralidade quanto eu saber discernir o que é justo e injusto, dependerão da conformidade ou não das decisões e dos projetos de governos, partidos políticos. A gente tem hoje aí o lobby forte da ideologia de gênero, até lá com processo no STF, né, que está muito hoje, a gente está falando muito sobre isso. Isso vai ser justo ou injusto conforme o quê? Conforme a dignidade da pessoa, que tem exigências éticas invioláveis. Que exigências éticas são essas? São vistas à luz dos direitos humanos, que, por conseguinte, só podem ser humanos se forem naturais. Entendem? Então a igreja ela tem um parâmetro muito reto para julgar as coisas. Não existe um ser, talvez, né? Existe uma caridade, mas não ceiam talvez com relação a esses assuntos. Por quê? Porque feririam a dignidade humana, ok? Então vamos para o segundo critério. O diálogo respeitoso. Por que é importante o diálogo respeitoso? Porque a igreja não age sozinha. A igreja não é salvadora do mundo em termos materiais. A igreja precisa se relacionar com outras religiões, né? com outras entidades. Óbvio, não pervertendo a ação da igreja, sempre dentro das linhas, dos princípios. Olha, a ação pastoral da igreja deve desenvolver-se em colaboração com todas as forças vivas e operantes do mundo atual. Né? Isso é uma questão de inteligência, de eficiência, não é? Portanto, um segundo critério de ação é o exercício do diálogo respeitoso, a fim de se encontrarem soluções para os problemas, como a fome, que fere frontalmente a dignidade humana. Ora, eu não vou querer que alguém de outra religião esteja ajudando alguém a comer? Claro que sim. Violência, terrorismo, tudo isso é combate. Dívida externa, né? Problemas de imposições de cargas altas para ter um povo sobre para oprimir o povo com determinado tipo de poder, um esquema de poder, por isso dívida externa. Então todos esses assuntos dizem respeito ao quê? A um senso de equidade, de equilíbrio nas relações.
e é uma busca de parcerias em prol do bem comum e da humanidade. Ora, se Deus não quer que todos nós estejamos bem, sem fome, sem doença, Jesus não veio curar os feridos, né? Jesus não veio lá atender as pessoas que vinham procurar ele, né, com problemas também materiais, né? Ou Nossa Senhora também não pediu um milagre nas bodas de Caná, né? Que se transformasse o quê? A água em vinho. Então a igreja está atenta a essas questões e precisa da união, sim, colaboração de várias pessoas. De tal diálogo resultarão o quê? Acordos programáticos e operativos. Se não fosse assim, eu não poderia, enquanto católica, fazer um acordo com alguém de outro país, por exemplo, que fosse muçulmano. Esse diálogo entre muçulmanos, católicos, né, esse diálogo respeitoso dentro dos limites, ele é necessário para que a igreja realmente faça com que a doutrina social vá adiante. A verdade é essa, né? Nós vivemos num mundo que tem uma pluralidade religiosa e precisamos respeitar isso, né? Inclusive, não só religiosa, mas política também. Então, o terceiro critério é a luta pela justiça e solidariedade pessoal. O mundo de hoje já não se caracteriza pela miséria material apenas, portanto, a injustiça segue em ampla escala, vai lembrar Dom Estevão Bittencourt, como o desemprego, a marginalização social, a distância entre ricos e pobres. É todo esse nome excluído que pega muito mal porque a teologia da libertação usa isso de forma errada, né? Mas o que são os excluídos? São as pessoas que não interessam à sociedade. Eu posso pegar também, muitas vezes, pessoas com problemas físicos, não é isso? As pessoas pouco se preocupam, às vezes não querem se incomodar. Apesar da gente ver muito boas ações, normalmente são cristãos, pessoas de bom coração e boa fé. Né? Podem até não ser cristãos, mas sempre com bom coração, né? Com esse traço da verdade no coração que é Cristo. Então, são esses que é a luta nobre e refletida em favor da justiça e solidariedade social, tá? Então, são questões de solidariedade, por isso o critério é essa luta pela justiça e pela solidariedade, tá bom? No quarto critério, nós vamos ver a formação para as competências necessárias. Para que eu possa oferecer o meu serviço, eu tenho que ter uma boa formação e vivência. Não basta eu ser só teórica, vai dizer aqui. Prestem atenção que Dom Estevão nos diz. A ação concreta dos cristãos leigos, né, será eficaz a partir de uma boa formação técnica, profissional e política, além de uma autêntica doutrinação moral e espiritual. É importante os cristãos participarem da política por isso. Os pastores deverão ajudar os leigos a formar a sua consciência cristamente, o que só será possível se os próprios clérigos, né, os padres, tiverem bom conhecimento da doutrina social da igreja. Para quê? Para formar os leigos, ajudar os leigos, né? Portanto, o quarto critério é a formação cristã e técnica, né? E convido os pastores e leigos a estarem unidos, né? Os padres, os sacerdotes, a se unirem aos fiéis, não criar um distanciamento indesejado para que a igreja trafegue no mundo, né? E faça suas obras. A tarefa de animar cristamente as realidades temporais não é delegada aos leigos pela hierarquia, mas brota o quê? Do sacramento da crisma, né? Que nos envia em missão. Nosso tempo adquiriu-se uma consciência cada vez mais viva da necessidade de contribuição dos leigos e a importância, mais uma vez, do Concílio Vaticano II com a Lumen Gentium, não é isso? Que vai chamar essa participação mais forte e afirmar que, em certas circunstâncias, a igreja, sem os leigos, não se pode tornar sal da terra e luz do mundo. Ora, ser de sal da terra e luz do mundo, bora, né? Quantos ficam fechados dentro da igreja e não vão? É isso que o Papa fala. Vai ser sal da terra e luz do mundo, vai evangelizar, vai agir. Daí esse quinto critério da ação é conjugar entre si a experiência das realidades temporais, eu vivenciar isso de acordo e mais fé cristã, entende? Para não desfocar nunca, sempre o foco, sempre o foco. Quinta, abertura aos dons do Espírito. O próprio Cristo falou, sem mim nada podeis fazer, então toda a vida cristã é movida pelo Espírito Santo e é necessário que os agentes da pastoral saibam abrir-se aos carismas e aos dons do Espírito. Porque quem está aberto aos dons do Espírito, está aberto a quê? Aos dons do mundo, né? Aos pensamentos mundanos. Aí vai descambar de novo para a ideologia. Vocês estão entendendo como os critérios vão deixando tudo na linha? Por fim, a prática do amor e da misericórdia. Óbvio que esse é um critério que não pode faltar, porque é através dele que a igreja age, né? O critério do amor, da caridade e da misericórdia, porque é um doar-se. O serviço pastoral que a igreja presta aos homens nunca foi justiça apenas, mas sempre foi marcado pelo exercício da caridade e misericórdia gratuitas. Eu publiquei essa frase de Dom Estevão nas nossas redes sociais hoje, tão bonita que eu achei.
A história da igreja assinala numerosas obras de atendimento aos pequeninos, nas quais se espelha uma comunidade disposta a pôr em prática o quê? O sermão da montanha, né? Aí você tem aqui Mateus de 5 a 7. A prioridade otorgada aos pobres e sempre professada pela igreja foi reafirmada pelo Santo Padre João Paulo II na encíclica Solicitudo Rei Socialis, que é a solicitude social já citada no vídeo anterior. E o que, a gente fechar esse vídeo, o que São João Paulo fala? Hoje, tendo em conta a dimensão mundial que a questão social assumiu, este amor preferencial com as decisões que ele nos inspira, que é ele, o amor, né? Não pode deixar de abraçar imensas multidões de famintos, de mendigos, dos sem casa, sem assistência médica e, sobretudo, sem esperança de um futuro melhor. Não se pode deixar de ter em conta a existência dessas realidades. Ignorá-las significaria assemelhar-nos ao rico Epulão, que fingia não conhecer Lázaro, o mendigo que jazia à sua porta. Vai citar Lucas 16, do 19 ao 31. Essa é a beleza da doutrina social, né? Sempre enxergar Cristo no próximo, sempre enxergar no próximo uma bela oportunidade de amar a Deus e não abrir mão disso, correr ao encontro disso, através desses critérios. Fiquem com Deus, salve Maria Santíssima. Amanhã deve subir mais 2 vídeos e a gente encerra, né, a doutrina social da igreja por hora nessa revista Pergunte e Responderemos 329 de 1989. Viva Dom Estevão Bittencourt, salve Maria Santíssima.